Então tá. Então vamos começar? E daí a gente vai ter a apresentação dos portfólios, né? O Salles vai começar. Pode assumir aí, Salles. Ok. Só deixa eu abrir aqui o arquivo. Tá conseguindo ver? Não. Não? Agora sim. Ah, tá. Sim. O que eu fiz não é nem um pouco efetivo. Tanto é Uhum. que se você disser que tá tudo certo, professora, eu ainda não vou entregar hoje porque eu quero otimizar ele um pouco mais. Tá. Mas por enquanto tá funcionando dessa forma. Certo. Tá. Eu coloquei 6 caracteres porque eu esqueci que era 5. Tudo bem. Mas funciona 5 também. Fez a validação para 6? Oi? Você Se fez ele vale. todas as validações para limitar em 6? Sim. Então, tá bom. Aí tá, origem do avião, sei lá. São Paulo. Uhum. Destino Rio de Janeiro. Eu vou Tá. escolher o mesmo destino para poder mostrar que ele Tá. consegue identificar. Uhum. Grande, sei lá, Rio de Janeiro. Aí tá. Eu resolvi usar ah, letras ao invés de números, porque eu Tudo acabei tendo bem. muito mais problema com os números, mas tá. Vou Tudo checar bem. os voos primeiro, só pra checar por origem. Qual que foi que eu mais usei mesmo? Rio de Janeiro? Foi. Acho que foi São Paulo. São Paulo, A origem. destino destino era o que? Rio de Janeiro, né? Isso. Aí tá. Aqui tá Uhum. mostrando. Aí enter para retornar. Se é pra eu checar, se eu quiser checar por destino, Rio de Janeiro. Aí tá aqui. Tá. Aí se eu quiser checar por ID, aí tá aqui. Uhum. Aí eu vou no B para pegar, vou pegar o primeiro avião. Tá. Ah, Deixa eu só fazer uma observação, tá, Salaf? Antes que o pânico se aham, instale na cabeça de todo mundo. Essa estratégia que o Salaf adotou aí de mostrar as poltronas com a numeração A, B, C, D, E e F foi uma escolha dele, sim, tá? sim. No enunciado, a única coisa que está sendo dita é que poltrona ocupada é marcada com X. Então, se vocês quiserem iniciar todas as poltronas com espaço em branco, com tracinho, com qualquer coisa, fiquem a critério, tá? Então, não precisa ter essa preocupação de colocar as letrinhas em cada poltrona. O que eu preciso saber é se ela está ocupada e aí ela fica internamente com a marquinha X. Mas pode continuar, sabe? Escolher 5, 5. Deixa eu ver onde vai ficar o X. Ficou o X aqui. Uhum. Aí só pra eu. ah, Fileira 5. Tá. fileira Uhum. 5 do É 5. 105. Coloquei aqui avião 1 porque era justamente pra ficar mais fácil saber em qual avião que eu tava. Era mais pra debug, não era pra. Aí eu vou Tá. checar o voo só pra ver se tá funcionando mesmo, pra se ele tá mostrando. Você tem um xizinho lá, né? Olha É lá, aqui. beleza. Uhum. E se eu tentar reservar de novo ela, né? Não vai deixar. Ah, sim, não vai deixar. Deixa Tá. eu colocar. 5. Sim. Nossa, por que tá. Se você tá totalmente lotado. Tem um bug aqui, pelo visto, que eu tô precisando corrigir. Eu não sei por que Hum. deu isso agora. É que o voo tá lotado? Eita. Eu não sei por quê. Nossa, eu apertei errado. Ah, que estranho ali, realmente não. Tá. Mas foi isso mesmo que deu. Uhum. Depois eu arrumo. Nossa, Sim. que estranho que aquilo. Deve ser alguma variável que não foi iniciada no lugar certo, ou ficou com lixo, Sim, alguma coisa sim. assim. Mas Mas tá só aí, pra tá quase provar pronto, que. né?
Ah, sim. É só para provar que realmente eu coloquei algo para para dizer que tava já. Aqui, ó. É, eu coloquei. Eu usei algo que eu não deveria usar, que era o Nossa, Gold. nem me deixa ver esse GoTo, hein, que eu tenho taquicardia, só de olhar para isso. Eu não sabia fazer de outra forma. Eu sei que é algo que ninguém deveria fazer. De Inclusive, jeito vocês estão nenhum. ouvindo. Não façam isso. Não Eu faça fiz porque eu isso em tava casa. desesperado. Não usem isso Uhum. aqui. Finjam que isso aqui não existe. Por que você botou? Mas é, Mas qual foi a necessidade que te levou a fazer essa aberração aí no teu código? é porque eu não, quando eu colocava break ou quando eu colocava para ele quebrar do loop, ele não quebrava. Ele só saía de um loop, mas ele continuava o meu. E eu não consegui pensar uma forma de fazer ele quebrar totalmente, para ele voltar para cá. Eu, nossa, já tentei muita coisa. Eu só Para aí, consegui pensar. volta lá no GoTo, deixa eu dar uma espiada. Tá, aí. Aí você tá dentro do if, dentro dele tem um for. Você quer interromper esse for aí? Eu quero que ele volte realmente para cá, porque quando estiver lotado não tem muito motivo para continuar na no meu for, porque ele já sabe que tá lotado. Então, quando você tem essa necessidade de, veja bem, você não tem a certeza de que ele vai ter que executar essa quantidade de vezes aí, né? 45 vezes. Aham. Essa é uma situação em que você não deveria estar usando for, você deveria estar usando um while ou um do while e montar uma condição, entendeu? Enquanto ele não encontrou, enquanto ele não sabe que já está. Esse if que você usou aí para te mandar para o GoTo, ele tem uma Uhum. condição, né? If count. Sim. Então você usa essa condição para montar um while. While count diferente de 276, ele está dentro do loop. Quando isso Ah, não ocorrer, ele vai interromper esse loop e vai seguir adiante, entendeu? uhum. Ah, entendi. Entendeu? Então, toda vez que você se sentir com essa vontade, só para esclarecer, pessoal, essa estratégia de usar um go-to, o que o go-to faz? Ele pega, quando a execução chega, por exemplo, na linha 194, ele manda a execução voltar lá para a linha que está identificada com loop. Sobe lá para a gente ver, sabe? Tá vendo que tem uma Aqui. linha que tem um rótulo chamado loops aí? Isso é um Sim, professor. indicativo de programação não estruturada. A gente usava muito isso quando a gente programava com COBOL. Eu fui uma programadora em COBOL, ó, velha, hein? Os cabelos estão tudo branco aqui. Então, quando a gente estava usando COBOL, e COBOL não é uma linguagem estruturada, a gente precisava simular as estruturas de repetição e aí a gente tinha que se valer dos laços. O problema não é usar esse tipo de rótulo e o GoTo, né? O problema é que se você usa muito, o teu programa acaba ficando aquela programação macarrônica, sabe? Um prato de espaguete, né? Onde Spaghetti fica Code, tudo o embolado. famoso. Você não sabe onde um começa, onde um termina, embola tudo e fica difícil de dar manutenção. Por isso, as linguagens estruturadas agora têm as estruturas de repetição. Então, se você se sentir tentado a isso, observe que para você poder dar o comando goTo, você teve que fazer um if. Então, você pega essa condição do if e pensa em colocá-la em uma estrutura condicional, um while ou um do while, que aí resolve o problema. A senhora Eu, até usou isso naquele exercício 8 lá. Exatamente. mas aqui só para provar que eu realmente fiz a parte disso, assim, que Sim, já foi mas tava tendo reservado. algum detalhezinho que escapou lá e que deu aquela mensagem de erro. Depois você vai, É, depois tem que fez a checar. comparação, tá beleza. Quantas linhas deu? Deu muitas, porque, como eu disse, eu não otimizei nada. Deixa eu ver Ah, aqui. sim. Tá, mas mesmo assim, né? Mesmo sem 386. otimização, 380. Ah, de boa, é isso aí. Eu Vai quero dar me livrar menos, tá, dessa Abuzul? parte. Ah, espero que sim. Eu quero me livrar disso e eu quero me livrar também de eu ter que perguntar individualmente qual avião é pra. Uhum, If. Aí pra isso eu isso, vou usar uma estrutura tridimensional pra ficar muito melhor, né? facilita. É. Uhum. Muito bem. Muito bem. E aí, pessoal, e os demais? Conseguiram pegar alguma coisa do que foi feito aí? Como é que tá indo a vida de vocês? Hoje no almoço quase taquei fogo no meu computador, professora. Mas tá Não, tudo não bem. taca fogo no computador, porque vai ficar ruim. Entendeu? É um nervosinho que a gente passa, né? Mas... Ah, mas o que é a vida sem nervoso? Até pra gente testar se nosso coração tá bom.
Eu uso essa desculpa pra incomodar minha avó, professor. Oh, meu Deus. Rogério, você quer mostrar Professora, alguma coisa sua? Tirar dúvida? na verdade, tá precisando de ajuda. Bota aí, vamos lá. Ô, professora, rapidinho, a senhora já checou aquele lá no IEL lá se já foi cadastrado lá o nosso curso? Mandei para minha secretaria e não obtive resposta. Já vou mandar a guia junto também. Não, porque eu fui tentar fazer agora e não tá aparecendo. Na hora que você tenta preencher sua ficha de inscrição, né? Não, tipo, aparece a faculdade, instead. Só Aham. que na hora que eu boto o curso, só aparece administração e bacharelado em ciências contábeis. Isso. Aí eu Mas boto, tipo, esse procedimento é quando você tecnologia. está se inscrevendo. Isso, Você está cadastrando. fazendo seu cadastro, né? Sim, só que essa parte aqui é obrigatória, né? Então Sim, não sim, posso sim. pular. Tô mandando aqui de novo para ela me lembrar, tá? Beleza. Só um pouquinho, tá, Rogério? Deixa eu só escrever aqui a mensagem. Beleza, vamos lá. Bom, O que tá professor, pegando, Rogerinho? esses valores ainda não são os valores finais dos for e tal, só coloquei uns valores reduzidos para eu ter uma ideia do que está Tá, acontecendo aqui, né? ok. Eu inicio o meu negócio aqui, ele está funcionando normalmente, né? Se eu colocar algum código aqui, com qualquer caractere, ele vai, né? Uhum. Colocar o local de origem, sei lá. Aí ele dá aquele mapa de ocupação lá, fiz um mapa reduzidinho mesmo. Tá. E essa parte aqui, ela tá funcionando de consultar os voos, ela funciona normalmente, né? Só que quando eu vou, aqui ó, colocar consultar o voo por número, Hum. eu resolvi colocar um número do voo, porque eu acho que o código do voo, eu acho que a pessoa não vai saber. Eu Ela pensei não em colocar. sabe. É esse número que você cadastrou aí, 204 WR, que você tem que botar aí. Ah, é 204 WR? É, aham. Ah, eu imaginei que era o número em si do voo mesmo. Tipo, no voo 1, 2, 3. Não. O que que você, quando vai? Imagina você entrando lá no site de uma empresa de aviação, né? E você vai escolher o seu voo. Na verdade, normalmente a gente escolhe a cidade, né? Para onde a gente quer ir e de onde a gente está Aham. partindo. Mas se você não tivesse isso, a próxima informação seria o número do voo. Você não sabe internamente como é que ele está armazenado, não é? Então, essa busca é pelo código que você cadastrou. Essa é a informação que o usuário final sabe. O resto é o Ah, programador que sabe. entendi. Mas acho que isso daí é fácil mudar. Uhum. Daí eu busco o voo, né? E ele me dá os assentos que nem você pediu lá. Certo. Só que quando eu vou fazer a reserva, eu escolho aqui a linha lá. Eu quero, Tá. sei lá, na linha 3, coluna 5. Ele me mostra aqui, né? Só Tá. que quando eu vou fazer a consulta de novo nele, é como se não tivesse nada. Peraí. No procedimento que você estava lá, qual a poltrona desejada? Botou 3, coluna 5. Ele automaticamente já marcou o xizinho. Depois você Isso. volta e consulta o mesmo voo e ele não marcou. Não. Muito bem. Pois não. Vamos lá ver o código, então. Primeiro vamos ver lá a parte da reserva, tá? Vai lá. Da reserva? Que é onde você botou o xizinho. Onde você vê o xizinho colocado, né? Tá. Aqui é onde está toda a parte da reserva aqui.
Tá, inseriu o número do voo, ok, pegou o voo. Aí você diminuiu 1, beleza? Para ele ir partindo de 0. Se for maior que I, o que é esse valor? Por que essa linha 133? É porque é um voo inexistente? Quem é o I? O I, ele é a minha variável que controla a quantidade de aviões que tem. Tá, beleza. Ok, beleza. Mas tá fazendo certo, né? Não é problema. Tá. Aí você fez o for, mostrou. Aí você tá vendo se o voo tá lotado ou não, né? Esse forzinho seu aí foi para ver se ele tá lotado. Que daí aqui eu só multipliquei as linhas com as colunas aqui, né? Tá. E percorre todas elas e vai contando em quantas tem o X. Ok. Isso. Perfeito. Aí, lá embaixo, se tiver com 30, porque tá lotado, senão ele entra. Aí, pediu com a poltrona, pegou a linha, diminuiu 1, porque você está considerando 0, né? A coluna você não diminuiu 1, é? Não, tipo assim, é que o jeito que eu fiz o meu mapa, eu fiz ele para ter o corredorzinho no meio, né? E esse corredorzinho, ele acaba fazendo com que depois da coluna 2, né, que seria a 3, não precise diminuir o negócio. Deixa eu mostrar o mapa que eu acho que fica mais simples de explicar. Tá, vamos ver. Acho que eu entendi, mas vamos ver se eu entendi mesmo. Você vai tendo que diminuir até chegar no corredor, depois não precisa mais. Tipo assim, eu pensando no usuário, né? Esse aqui é o 1, 2, 3, né? Certo. Daí, se ele quiser o 4, ele vai escrever o 4 aqui. Só que pra gente isso é 0, 1, 2. Daí, pra mim, essa linha vazia é o 3. Aí 4, 5, 6. Ok, então tá. Então, a partir do 4 não precisa diminuir e até o 3 precisa. Isso. Entendi. Então, beleza. Então, aí você tá professora, só quero dizer que eu arrumei já um problema lá do ponto lotado. O que era? Eu não faço ideia. Eu só mudei de posição e eu tirei o loop. Tudo bem. Ok, muito bem. Fico feliz. Vamos lá. Então, voltando aqui. Se a coluna é 1, ou 2, ou 3, você diminui uma. Ok, entendi. Beleza. Se não, mantém igual. Aí você faz o for de novo. Se a coluna for igual a 3... Esse aqui é para fazer o corredorzinho, essa parte aqui. Tá. Ok. Se não, se o L é igual a linha e o C é igual a coluna, que é o que o usuário pediu, aí ele recebe o X. Você só não está verificando se já tem o X aí, né? Mas tudo bem. Você botou o X lá. Aí ele printou. Olha aí, mas espera aí, é esse seu if else aí que tá te lascando tudo, hein? Porque, vamos prestar atenção aqui. Essas duas estruturas for que você montou aí, na 161 e na linha 162, né? O objetivo dela é percorrer todas as posições, né, disponíveis no seu avião. E quando você estiver na linha escolhida pelo cliente e na coluna escolhida pelo cliente, que é esse if da linha 167, né? Aí o que você faz? Fala, opa, cheguei na poltrona que ele pediu. Aí você marca essa poltrona com o X, que é o que você está fazendo na linha 168, certo? Certo. E printa ela para mim na tela. Ok. Agora, veja bem. Esse if, ele vai ser verdadeiro uma única vez. Depois, o que acontece? Se você passar em outro momento, se o usuário tiver pedido um outro cliente tiver pedido uma outra poltrona, ele pode cair nesse else aí, ó. E o que esse else está fazendo? Ele está copiando um livre para cima de uma poltrona que poderia estar ocupada. Então, a minha sugestão é o seguinte, é que você mantenha o teu if da linha 167 e dentro desse if você só deixe o comando strcpy.
Então, fecha a chave, né? A chave do teu if, você fecha aí antes do printf. Fecha ela aí. Fecha uma chave aí. Não apaga nada. Não mexe com nada. Vai lá no fim. Cadê? Aí. Tira esse else daí. Esse else morreu. Esse else não existe. E deixa o printf da linha 170. Deixa. E as duas últimas linhas você pode apagar também. A 171 e a 172, eu acho que você pode destruir elas. Pode apagar. Tem umas chaves aí. Isso. Tá tudo certo. Então, o que acontece? O teu else... Espera aí, agora deixa eu só entender aqui. Isto. Beleza. Se for corredor, ele mostrou lá o corredor. Na verdade, a linha 164 nem precisava, mas tudo bem, ela não está interferindo em nada. Pode deixar quieto. Corredor é sempre corredor, né? Aí, se chegou na linha 167, se chegou na posição que o usuário pediu, você copiou o X para dentro dela. Ok. Se não for a posição que ele quer, não adianta, você não vai mudar nada. Você só vai printar. E printando, você está mostrando o seu mapa. Tenta agora. Vamos ver o que rola. Ah, eu descobri o que era. Nossa, que negócio idiota. Era porque eu tinha começado... É porque pra eu debugar justamente o meu code, eu tinha colocado o contador começar em 275. Por isso que depois de ele dava como Ele já lotado. lotava. Ai, que erro idiota. Mas que bom que eu sou. O bom é que eu pude tirar o GoTo agora. Ele não existe mais. Eu tirei isso. Muito bem. E aí, Rogério? Peraí, eu não me perdi. Agora tá tudo lotado? Agora... Lotou geral? É que o for... Eu não sei se eu fiz um jeito certo de fazer a construção do mapa, mas eu acho que ele só... Quando você tira do if aqui, ele vai sempre printar Isso, o X. mas tudo bem. Uhum. Mas daí ele vai printar sempre com... Porque vai aumentando. Ah, mas eu sei por que o erro. Não é linha e coluna no print aí, na linha 170. É L e C. Não. Aí não. Devolve. Aí, na linha 170. Aí é L e C. Porque ele vai passar sempre aí, né? Todas as posições, o L e o C vão mudando, né? Porque você vai mudando de posição dentro do teu avião. Ou ônibus, né? Sei lá. O que é o nosso? É avião. Vai lá. Tem umas coisinhas ainda que eu preciso consertar, mas é que eu fiquei preso nessa parte, não sabia mais o que fazer. Daí... Sim. Que lindo. 1, 2, 3. Isso. Ai, que maravilha. De novo. É o mesmo voo? É o mesmo voo. Que droga. Peraí. Esse aí foi o consultar, né? Vamos lá no consultar. Aquele onde a gente estava era no reserva, né? Agora vamos ao consultar. Consultar o... Não, lá no código. Lá no código? É. Aí, pro número de voo, né? É isso aí. Aqui. Veja bem, consulta, o que uma operação, e isso vai valer para a vida de vocês, tá? O que uma operação de consulta faz? Ele vai lá, uma determinada variável, vê o que ela tem e apresenta para mim. Ponto. Ele não muda o conteúdo da variável. Então, a operação de consulta é só ver o que está lá e mostrar para mim. A variável fica inalterada. Quando eu peço para você para consultar um voo, eu quero que você vá lá, olhe tudo que ele tem, apresenta para mim, mas não muda nada.
o teu procedimento de consulta aí, ele está fazendo alteração. Olha lá, ó. O que acontece? Você já tinha a sua poltrona na linha 3, coluna 4, marcada com um X, certo? Que a tua reserva tinha feito isso. Quando você vai consultar, você concorda comigo que esses dois for que você montou na linha 66 e na linha 67, ele vai percorrer todas as poltronas e vai passar pela poltrona da fileira 3, poltrona 4, aquela que você tinha reservado? Sim. Vai passar por lá. E o que acontece? Quando ele passar por lá, ele vai cair aqui no ELSE da linha 71, tá vendo? E o que ele faz? Ele mete um livre em cima dela lá, ele apaga o X. Entendeu? Então, nesse procedimento de consulta aí, você não vai usar essa função STR-CPY, porque você não vai mudar nada. Então, vamos arrumar ele. Vamos lá. Você vai... esse aí você já pode arrancar, não interessa ele. Na verdade, meu caro, essa sua consulta vai ficar muito fácil. Você vai apagar a linha 168, pode arrancar ela. A 168 e a 169, a 68 e a 69, perdão. Pode destruir essas duas linhas, não te interessam. Essa aqui também? Pode pagar. Esse ELSE que ficou sozinho aí, pode pagar. A linha do STR-CPY aí da 70 também acabou. Só vai ficar o printf aí dentro. Só isso. Só isso? Só. Nossa. Então eu fui longe demais, eu acho. Foi. Você estava iniciando. Aquele procedimento que você fez aí, você tem que fazer no início. Sabe? Você cadastrou teu voo, né? Colocou lá o número dele, origem, o destino. Aí você pega aquele procedimento e deixa todas as poltronas livres. Ponto. Isso é feito uma única vez, quando você cria o teu voo. Depois não precisa mais. Tenta agora. Ah, entendi. Entendeu? Tá, se eu consultar o voo, vai estar normal. Beleza. Pela linha 5, coluna 3. Beleza. Viu? Resolvido. Bem que eu tava pensando que o erro era ali mesmo. Estava fazendo coisa demais. Então, não se esqueçam, isso vale para você e vale para todos que estão nos ouvindo. Não importa qual seja a aplicação que você esteja desenvolvendo. Se tem uma funcionalidade de consulta, ela nunca muda o valor das variáveis. Ela vê o que está lá, apresenta na tela para mim e ponto. Agora, pode ser que haja uma rotina de alteração, aí sim, vai lá e muda, de inclusão, mas o consulta não. Entendi. Obrigado, professora. Nossa, eu fiquei um tempão pensando nisso. Isso aí. Sim, é bom apresentar o código para outras pessoas, tá? É uma boa prática. Inclusive, existem práticas de desenvolvimento de software baseada em, que a gente chama de programação pareada, que é quando você faz seu código e depois um outro colega revisa o código, olha o código, porque é mais fácil para quem está de fora achar o erro. Porque a gente fica meio já viciado, né, no que está fazendo ali e tal. Então, é bom apresentar para outros, sim. Pode parar de compartilhar aqui? Pode, sim. E aí, Ana? Muito obrigado. Isso, professora. Essa questão de comparar código, sabe? Então. Bastante também. Não ajuda bastante? Às vezes a gente fica penando e é um raio de um ponto e vírgula. Que ou você colocou no lugar errado. Aquele dia mesmo que eu estava fazendo teste aí, eu botei a chave no canto errado. Sim. Entendeu? Aí uma pessoa de fora olha, já acha, porque tá com um olhar mais, sei lá, mais leve. E aí, temos mais alguns? Deixa eu ver aqui quem é que já me mandou o nome dos grupos. Recebi, tem o grupo Rogério, Juliano, Lucas e Nara, maravilha. João Henrique, Gabriel, Wilson, Renato, Salaf, Pablo, Maria e Raíssa, Eliel, Thiago, Caio e Wendel, Paulo, Belkis, David e Jonathan. Maravilha. Mais alguém quer mostrar o código aí?
Verônica, você não tem grupo? Tá eu e o João, professora. Peraí que eu tinha saído pra falar com o João. Ah, tá. Manda só vocês dois? Aham. Ah, mas o grupo é de 4 ou 5. Por que é só vocês dois? Ah, porque a gente perguntou lá se alguém não tinha grupo e ninguém respondeu, então fica nós de novo. Então tá, ó, gente. Verônica e João estão em dupla, tá? Então quem tiver, se tiver alguém perdido, gruda Se neles. quiser, se autorizar, eu posso apadrinhar eles e colocar, mas aí Vai ficaria lá, e é 7. vocês que se entendam aí, fiquem à vontade. Mas ficaria 7. Não, é até 5, né? Aí não. Aí não dá, não dá. Mas você pode apadrinhá-los, ajudando, orientando, não tem problema, só que eles têm o grupo deles. Ok. Verônica, Verônica e. Qual foi o outro? O O grupo João. do Tafarel tá com 3, professora. Do Meu Tafarel? grupo também, professora. Aí, ó, gente, se mexe aí, ó. Se precisarem de ajuda, é só falar. Isso. Viu? Obrigado, Saulo. Sem problema. Ó, Não Sala usem me o ajuda Bolshu. durante o almoço, né? Coitado, perde quase o almoço inteiro. Deixa o menino almoçar, pelo amor de Eu Jesus. almoço tarde, pode ficar tranquilo. Ah, tá. Professora, Oi. por que, por exemplo, quando eu tava olhando os códigos, a maioria das coisas que vai escrever no Visual Studio, ele não dá certo. Eu fico quase querendo assassinar alguém. Eu nunca usei. Alguém me perguntou alguma coisa hoje também do VS Code, né? Visual Studio Code. Eu nunca usei ele para trabalhar com C. Então, o que acontece? Que vocês precisam ficar bem claro. A IDE, que é o Visual Studio, é essa casquinha, é a interface gráfica. E ela tem que estar associada a um compilador. Então, eu nunca usei o Visual Studio para compilar programas em C, por isso que eu não consigo dar muitos pitacos. Eu vou até mexer hoje aqui para ver se eu consigo ter algumas informações. Mas tudo tem ligação com o compilador que está sendo usado, entendeu? Então, se ele tem um compilador que tem algumas funções diferentes ou que não usa todas as bibliotecas que a gente está usando, aí ele pipoca erro. Pode ser isso. Por exemplo, eu estava tendo um grave problema e dor de cabeça com Return Zero e System Pause. Return Zero. Tá gastando no inglês hoje, é? Não, meu pai que... Se eu falar retorna a zero, meu pai quase me espanca. Tá certo, mas tá certo. Return Zero e o que mais? Qual era o seu outro? É o System Pause. Aí ele não reconhecia o System Pause e ele pedia para colocar no início. Aí ficava todo o System Pause inútil. Porque ele colocava o ponto e vírgula Você não esqueceu de dar include em uma biblioteca? Não, tinha todas as bibliotecas. Todas as que eu tinha, eu fiquei. Vou colocar tudo para não ter que precisar no futuro. E acabar esquecendo. Eu coloquei todas que eu sabia. E dava erro. Quando você tiver problema, o System Pause não é aceito em todos os compiladores, não. Ele é um dos comandos cacarequento mesmo, tá? Às vezes é legal você substituir o System Pause por um get char, por exemplo, que estava lá na tua apostila. Aí ele faz a mesma coisa, ele fica esperando que você aperte uma tecla, né? Entendi. Ó, pessoal, informações da secretaria, tá? A Cecília me disse que com relação à rematrícula não vai precisar ir até um STED, tá? O Evandro, que é o responsável pela nossa TI, ele vai liberar lá pelo portal, mas ainda não está finalizado. Assim que ele me der um joinha, eu aviso vocês, tá? E com relação ao IEL, ela disse que realmente já tinha anotado essa minha dúvida, mas que amanhã cedo ela vai ligar lá para saber o que ocorreu. Porque provavelmente o IEL que não cadastrou todos os cursos do INSTED. Mas ela já vai resolver isso, tá? Muito bem. Ok, quero ver programas de mais algum grupo? Mais alguém? Não? Ninguém mais quer mostrar? O que a gente faz agora? Agora a gente responde uma mensagem que está aqui no chat. Guilherme Tafarel falou que agora eu leio as mensagens com atraso, né? Então, se quiserem entrar no grupo do Guilherme, tem 3. Estão me ouvindo? Sim. Ficaram todos mudos, né, gente? Então, e agora? Ninguém mais quer apresentar nada?
É difícil, professor, de apresentar alguma coisa. Não está saindo nada. Ah, mas não criou nem suas matrizezinhas ainda? As matrizes, sim, mas o restante Aham. não sai do lugar. Querem usar esse tempo que a gente tem aqui para tentar fazer alguma coisa, me acionarem quando for necessário? Vamos aproveitar esse tempo, senão a gente vai resolver exercício. Mas eu acho que seria mais produtivo vocês mexerem no portfólio, né? Professora, vai dar mais umas explicadinhas o que a gente pode fazer que nem na aula que a senhora deu no dia 12. Você estava na É, aula? professora. Sim, estava. Tá. É que só foi 8 pessoas, né? Então seria melhor para os É, outros também verem o que a gente viu na sexta. tá, deixa eu abrir aqui então, meus. Fiz até A senhora falou de PowerPoint, fazer gente. a senhora falou em fazer a matriz, né? Eu fiz a Isso. matriz. Aham. Matriz. Até a matriz eu fiz, mas da matriz para frente não saiu mais nada. Tá. Tá, peraí. Tá, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Só um pouquinho. Deixa eu achar aqui meu arquivo, que aí eu compartilho com vocês. Tá, deixa eu tentar compartilhar aqui a telinha. Um pouco que eu falei naquele dia de tira dúvida, tá? Tá. Então, assim, o que eu pensei em termos de como usar as estruturas de dados, né? O que é uma estrutura de dados? É a forma que a gente dá à variável para que ela consiga guardar os dados que nos interessam. E além de guardar esses dados, eu preciso permitir que no futuro esses dados sejam acessados, ou para fazer uma simples consulta, ou para fazer alteração, ou para fazer exclusão. Nesse exercício, eu não peço exclusão. Eu peço que seja feito a inclusão, que é o cadastro do voo. Vocês têm que fazer um tipo de alteração, que é quando eu faço a reserva de uma poltrona, e aí ela tem que ser alterada, né, para ganhar a marquinha de X, e consultas. Bom, aí o que eu sugeri? Vejam, na minha cabeça eu estava achando que no exercício eram 12 voos, né, mas são só 6 voos. Então, apesar de eu ter feito aqui uma matriz com 12 linhas, né? Na verdade, o que a gente vai precisar são dessas primeiras 5 linhas aqui, né? Porque eu tenho apenas, então, somente 6 voos. Então, é daqui para cima. Eu achei que a minha empresa era muito grande. Então, o que acontece? Eu estou sugerindo que haja uma matriz de char para armazenar o número dos voos. Na verdade, o número não é uma denominação correta, né? O correto seria o identificador do voo, né? Porque esse identificador ele aceita letra, aceita números, aceita símbolos, né? Desde que tenha tamanho 5. Então, eu sugiro que vocês criem uma matriz com 6 linhas, né? Portanto, as linhas irão de 0 até 5 e 6 colunas, né? Por que 6 colunas? As 5 primeiras colunas, aquelas que vão do índice 0 até o índice 4, vão servir para eu guardar os símbolos que compõem o identificador do voo. E essa última coluna aqui, que tem o barra 0, tá vendo? Barra invertida 0, ela sempre é usada quando eu recebo uma palavra e armazeno essa palavra dentro de um vetor de char ou dentro de uma matriz de char, tá? Então, essa barra invertida 0 aqui é o identificador de fim de cadeia,
o meu programa sabe que, por exemplo, na linha 0, ele vai até aqui a última posição, que é a 4, porque depois dela não tem mais nada. Se eu não tivesse essa rigidez de ter 5 caracteres no identificador, de repente eu poderia ter um avião com 3 dígitos só, né? Aí o que viria a partir da 3 aqui, eu desconsideraria, ele colocaria o /0 bem aqui. Então, o /0 sempre diz o seguinte, ó, tudo que você precisa está antes de mim. Daqui para frente não te interessa mais nada. Isso ajuda o programa, por exemplo, aquela função strlen que a gente viu em programas passados, né? O que ela faz? Ela parte da linha 0 e vai contando 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos, 5 elementos. A hora que ela muda de posição e encontra esse barra invertida 0, ela, opa, acabou a minha cadeia. Então, ela sabe quantos elementos compõem a cadeia, tá? Então, a minha sugestão para números de voos é a criação de uma matriz de char com 6 linhas e 5 colunas, ou 6 colunas, perdão. Tá? Vocês conseguem criar essa matriz? Daqui a pouquinho a gente vai lá em código e dá uma olhada nisso, tá? Bom, deixa eu tentar passar aqui, apagar esse risquinho aqui que eu fiz. Tá. Aí, isso aqui serviria para o identificador do voo, né? Outra informação importante para cada voo é a cidade de origem, o nome da cidade de origem. E aí, de novo, eu preciso ter uma matriz até a posição 5, tá? Eu achei que eram 12 voos, mas são só 6, então eu vou de 0 até 5. Então, cada linha diz em que cidade, de qual cidade esse voo está saindo, a origem dele, tá? E observem que o nome das cidades podem variar com relação ao tamanho, ó. Campo Grande, né? Campo Grande usou até a coluna 11. Então, na coluna 12, ele colocou /0. Quer dizer, tudo que você precisa está antes dessa posição. Já a linha 1, tá vendo? São Paulo foi até a coluna 8. Portanto, o /0 está na 9. Então, eu tenho um espaço previamente definido. Nesse meu exemplo aqui, eu coloquei 20 letras, né? Que era para caber aqui no meu slide. Pode ter o tamanho que vocês quiserem, 50 letras, 60 letras, enfim. Então, é o espaço que eu tenho preparado para usar, mas não quer dizer que efetivamente eu vá usá-lo, né? Então, o que é usado é tudo aquilo que está antes do /0. Quem é que coloca esse /0 aqui? São 2 comandos possíveis que a gente tem. O scanf ou o gets, ou fgets, tá? Que conseguem ler uma cadeia de caractere. Vocês lembram, na aula passada a gente fez leitura disso, né? Leitura de nomes. Se não se lembrarem, a gente faz daqui a pouquinho um teste, tá? Então, para gravar as cidades de origem, também eu aconselho a criação de uma matriz de char com 6 linhas e a quantidade de colunas, vocês chutam aí, sei lá, 40, 30, para comportar os nomes, tá bom? A mesma coisa para a cidade de destino, né? Também é nome de cidade. E eu tenho um voo. Então, um voo, ele tem um identificador, ele tem uma cidade de origem e ele tem uma cidade de destino. Se eu tenho 6 voos, eu preciso das 6 linhas aqui dentro dessa matriz. Tá claro? Uma coisa que é importante vocês perceberem, que quando a gente usa essa estratégia, a linha 0, deixa eu fazer a linha 0, por exemplo, a linha 0, deixa eu marcar aqui, fazer uma flechinha. Essa linha 0 aqui, ó, ela contém informações de um mesmo voo. Então, deixa eu só voltar aqui. Ó. Aqui, nós temos a minha matriz de identificador de voo. Então, na linha 0, eu tenho o identificador de um determinado avião. Vamos supor, do meu avião. Eu tenho um avião e o meu avião, eu guardei o identificador dele na linha 0. Aí vocês falam assim, professora, mas de qual cidade vai sair o seu avião? Aí eu falo, peraí. Aí eu vou lá
na linha 0 da outra matriz e falo, olha, o meu avião vai sair de Campo Grande. Aí vocês perguntam, mas para onde vai o seu avião? Eu falo, peraí, eu vou na terceira matriz, mas na mesma linha 0. E falo, olha, o meu avião chega em São Paulo. Então, na linha 0 das 3 matrizes, eu tenho informações do mesmo avião. Tá? Ah, eu quero ver o avião, sei lá, de outra pessoa. Ah, de outra pessoa é outro avião. Tá na linha 1. Então, eu olho nas 3 matrizes na linha 1 e vou captando as informações daquele avião, entenderam? Então, as informações, elas estão distribuídas em 3 matrizes. Mas a informação de um mesmo avião está sempre na mesma linha. Então, na linha 0, tudo que eu encontro na linha 0 se refere a um avião. Tudo que eu encontro na linha 1 se refere a outro avião. Tá? Entenderam? Entendi, Então, professora. E daí a questão de nomes é na hora que a gente quiser determinar mesmo. É a hora que você for cadastrar. Entendi. Né? Então, por exemplo, Entendi. na hora que eu vou Essa fazer parte uma... Professor, até essa parte entendi, mas o duro é colocar no programa. Tá, então Como vamos é lá. que faz pra... Vamos colocar essa parada no programa, então. Um pedacinho só dela, né? Professor, o que eu estava conversando até com o Rogério, o que eu ainda não entendi é como que eu consigo escrever dentro do array. Por exemplo, eu entendi com uma linha, se for em questão de média, de notas, eu entendi essa parte. O que eu não consigo entender, por exemplo, quando tem 2, 3, 4 variáveis dentro de chaves, né? E como que colchetes, como que salva ali dentro? Isso que eu não estou conseguindo entender. Eu tenho até um exemplo aqui que a gente meio que mexeu na semana passada. Eu deixei ele aberto aqui porque, ó, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Ó, aqui na linha 3, tá vendo? O que eu fiz aqui? Eu criei 2 matrizes e dei a mesma quantidade de linhas para ambas, variando a quantidade de colunas. Tá? Aí eu fiz aqui um int, uma variável inteira, só para me ajudar no for. O que acontece? Ó, quando eu chego aqui na linha 6, eu falo para o i, ó, variável i, você precisa receber um valor inicial. É aquela história, toda variável precisa ser inicializada. Por isso que existe essa parte aqui no for, que é para forçar essa inicialização. Então, eu tô falando, ó, variável i, você começa em 0. Por quê? Porque as minhas matrizes começam na linha 0. Se elas são matrizes de char e eu quero colocar uma palavra dentro dela, eu não quero ir preenchendo essa matriz letrinha por letrinha. Eu quero colocar palavras inteiras dentro dela de uma vez só. Significa que eu preciso me preocupar com a linha. As colunas eu não me preocupo, tá? Por quê? Quando eu uso esse comando scanf aqui e coloco percentual %S, ele já sabe que o usuário vai digitar uma sequência de letras e vai pressionar Enter. Quando ele recebe essa sequência de letras, ele vai distribuí-las na variável que eu indiquei, na linha indicada. Perceba que eu não coloquei a segunda parte, que toda matriz ela tem a parte da linha e a parte da coluna. Eu não me preocupei com a parte da coluna. Eu falei, ó, pega essa sequência de letras, scanf, pega essa sequência de letras que eu estou te dando e guarda lá nessa matriz na linha indicada por i. Então, se meu i estiver valendo 0, ele vai lá na linha 0 e distribui. É o scanf que distribui essas letrinhas para mim. Você não precisa se preocupar com isso. Tá? A mesma coisa para a segunda matriz. A segunda matriz, ela tem 40 caracteres, né? Mas não me importa. O que me importa é que ela tem 3 linhas. Então, eu vou falar, olha, pega essa sequência de letras que pode ter 40 caracteres, não me importa, pode ter 20, pode ter 1, pode ter 40, enfim. Pega essa sequência e joga lá na matriz 2
distribuindo as letrinhas na linha I. Aí ele vai lá e pica tudinho para mim. Não preciso me preocupar com isso. Tá? Você facilitou a sua dificuldade aí, Juliana? Você não precisa se preocupar com isso. Você se preocupa com a coluna se você quisesse saber, por exemplo, mostra para mim todos os voos cuja cidade de origem começa com a letra A. Aí o que você teria que fazer? Vamos supor que a minha origem esteja aqui na matriz 1. Aí você teria que fazer isso aqui, ó. Você teria que fazer if, aqui dentro, vou fazer dentro do for, tá? Porque dentro do for eu tenho i. Só um pouquinho que minha máquina, para variar, tá travando. Aqui, ó. Eu teria que fazer aqui, por exemplo, if mate e eu estou interessada se ela começa com a letra A. Bom, se ela começa é o primeiro caractere. Aí eu preciso indicar a coluna, entendeu? Então ele vai lá na linha onde está o nome da cidade e olha só para uma letra que é onde começa. E ele vai ver se isso aí é A, por exemplo. Então, quando eu estou interessada em uma letra que compõe o nome, aí eu tenho que indicar a linha e a coluna. Agora, se não é o caso, se eu estou querendo receber uma entrada do usuário, ou se eu estou querendo apresentar na tela o nome completo, eu não preciso me preocupar com a segunda dimensão. Por quê? Os comandos próprios para isso tratam dessa questão. Tá? Então, ó, deixa eu mostrar esse exercício todo aqui. O que esse exercíciozinho estava fazendo? Ele tinha duas matrizes, tem duas matrizes de char. Esse for aqui, ele foi feito para eu cadastrar os elementos dentro das duas matrizes. Então, veja, como elas têm a mesma quantidade de linhas, um único for serve para eu trabalhar nas duas matrizes ao mesmo tempo. E como eu comentei com vocês, olha, as informações de um mesmo avião ocupam sempre a linha com o mesmo número, né? Então, por exemplo, o meu avião, todos os dados do meu avião estão nas linhas 0 da matriz. Esse for aqui, ele tem um índice, não tem? Então, quando ele estiver valendo 0 e eu for lá na matriz 1, eu pego uma informação do meu avião. Se eu for na matriz 2, eu pego outra informação do mesmo avião, do meu mesmo avião, entendeu? Então, por isso que esse for aqui serve para eu cadastrar as três informações do avião. Quando o meu i for para 1 e eu passar pelo for pela segunda vez, eu estarei cadastrando as informações do segundo avião. Entendeu? Tô entendendo. Então, vamos compilar esse negócio aqui, que eu quero mostrar Então, aqui, ó. A gente fez esse testezinho no Tira Dúvidas da quinta, sexta, sei lá que foi. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o meu avião. sei lá, eu não estou controlando aqui, não estou validando. Coloquei qualquer coisa. Esse é o código do meu avião. Beleza. Origem do meu avião. Campo Grande. Eu quero mostrar isso aqui só para vocês verem uma limitação do scanf, tá? Campo Grande. Então, vejam, aqui eu cadastrei as informações de um avião. Observe que eu estou na linha 0, ó. Linha 0 da matriz 1, linha 0 da matriz 2. Ou seja, eu estou cadastrando o primeiro avião, o avião 0. Agora, tá vendo? Eu já tive um probleminha. Agora, tá vendo que eu mudei para a matriz, a linha 1 da matriz? Deixa eu interromper aqui a execução, que eu vou rodar direitinho, sem fazer daí, tá? Então, vamos lá. Tá aqui meu código. E eu vou sair de Cuiabá, tá? Olha só. As duas informações, o código e o destino, a origem do primeiro avião. Então, isso aqui significa que eu passei naquele for uma vez. Então, tinha 2 printf, tinha 2 scanf, eu rodei todos eles com o meu i valendo 0. Quando eu chego lá naquela chavezinha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Quando eu chego aqui nessa chavezinha, tá vendo aqui linha 11?
né? Essa chavezinha aqui, ó, ela encerra o for. Quando eu chego nela, o meu i vai para 1. E o meu i indo para 1 significa que eu vou começar a leitura dos dados do segundo avião. Aí ele pede lá um código e eu vou para, sei lá, Maceió. Tá? Então, eu cadastrei a primeira informação do segundo avião, a segunda informação do segundo avião. E aí eu vou para o terceiro avião, né? Porque a minha matriz aqui de exemplo tem 3 linhas, então eu tenho 3 aviões. Aí coloco um código qualquer lá e vou para sair de qualquer cidade. Tá certo? Então, olha, cada passada no for, eu vou pegando as informações de um mesmo avião e vou distribuindo nas 3 matrizes que eu tenho para isso. Aí depois aqui eu mostrei, né? O primeiro avião, que sai de Cuiabá, o segundo avião que sai de Maceió, e outro que saiu dessa cidade. Então, esse meu exemplo aqui, eu usei 2 matrizes de char. Vocês precisarão de 3 matrizes de char, né? Matrizes bidimensionais, onde as linhas vão indicar o avião e as colunas, as letrinhas, né, da informação que vocês estão armazenando. Então, eu preciso de letrinhas para o identificador do avião, eu preciso das letrinhas para o nome da cidade de origem e preciso das letrinhas para o nome da cidade de destino. Tá? Vocês observaram aqui, na execução anterior que eu fiz, quando eu coloquei Campo Grande aqui, deu um problema, né? Ele não conseguiu fazer a leitura direito, porque esse scanf, fechei. Não, esse scanf aqui, ele funciona muito bem quando eu tenho uma palavra só. Quando eu tenho composto, né? Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, quando tem um espaço no meio, ela se perde. Uma sugestão que são o gets, né? E os seus derivados, tá? Essa função gets, ela é específica para string, tá? Então, toda vez que eu for usar o gets, é no lugar do scanf, tá? Ele já sabe que aqui dentro eu tenho que colocar uma variável, um vetor de char ou uma linha, né? Porque o que é uma linha de uma matriz? Não é um vetor? Então, aqui eu tenho que colocar uma variável que consiga comportar várias letras. Ou é um vetor, ou é a linha de uma matriz, né? Isso aqui é a linha de uma matriz. Ó, meu mat1 é uma matriz. Se eu coloco a linha dela só, o que é a linha? É aquela partezinha toda picadinha, né? Então, o gets, ele consegue receber várias letras, inclusive o espaço, e guardar aqui dentro, tá? E aí, o gets, ele não precisa de e-comercial, nada disso. Vou compilar aqui, ver se agora vai funcionar. Tá vendo? Que agora ele não... Tudo bem que eu coloquei Campo Grande onde eu queria que fosse o código, né? Aí, vou colocar aqui código. Aí, na hora de mostrar... Aqui eu digitei tudo errado, né? Aí, na hora de mostrar, ele vai mostrando as coisinhas certas. Tá? Então, o comando gets é um comando bom para a gente receber letras. E ele funciona do mesmo jeito que o scanf, tá? Eu dou para ele a sequência de letras e ele se vira em distribuir essas letrinhas ali dentro do meu vetor ou dentro da linha da minha matriz. Ficou um pouquinho mais claro agora em termos de... Ficou. Professora, é só para deixar claro que algumas IDEs, elas não estão mais suportando gets, só estão suportando fgets. Então, caso alguém acabe então, ou é o gets ou as suas variantes, né? Aí, se não suportar, você vai lá e... Se não suportar, ele provavelmente vai te dar uma mensagem de erro, vai dizer que ela está depreciada, né? E vai te sugerir alguma Sim, aí ele vai falar o próximo. Aí você vai escolhendo. Tá? Mas assim, se vocês fizerem a leitura com scanf, funcionar só para cidades que têm uma única palavra, não tem problema, tá valendo para mim, tá? Foi só um preciosismo que eu coloquei aqui, tá? Bom,
Quem é que... eu tô com medo de falar, toda vez que eu tento falar quem é que disse alguma coisa, eu troco os nomes, né? As meninas eu consigo identificar as pessoas certinho. Foi o Luiz que falou que estava entendendo, mas que não estava conseguindo visualizar isso em código? Sim, professora, fui eu. Tá. Melhorou um pouquinho? Essa parte sim, agora daqui Tá. para baixo que eu não tô, Tá bom. não vai. Então vamos lá. Vamos parar aqui. Vamos voltar lá para o nosso slide para entender um pouquinho. Então até aqui tudo bem, né? Tudo bem, né? Daí tô tentando compartilhar. Até aqui tranquilo. Aí chega a hora. Então tá. Eu tenho lá o meu avião cadastrado. Eu sei qual é o número dele. Eu sei qual é a cidade de onde ele sai. Eu sei a cidade para onde ele vai. E aí eu quero fazer uma reserva. Tá certo? Muito bem. Quero fazer uma reserva. Como que a gente faz a reserva? Vocês viram agora há pouco 2 colegas apresentando um pouquinho do código, né? Quando eu vou fazer a reserva, eu tenho que informar o identificador do voo. Então, o usuário vai falar assim, eu quero reservar um assento no voo de código XYZ123. O usuário me dá o código. Aí, o que eu tenho que fazer? Uma vez que o usuário me deu o código, vamos supor que ele tenha falado assim para mim, ó. Deixa eu ver se eu consigo... Ai, parei o compartilhamento. Sorry. Queria pegar minha caneta. Imagina que o usuário tenha falado isso aqui, ó. Eu quero viajar no voo cujo código é HJ642. Ele dá isso para mim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir até essa tabela aqui, essa matriz, a matriz onde estão os meus identificadores. Eu começo a percorrer a minha matriz pela linha 0. Então, eu venho aqui e faço uma comparação. Se este código que está aqui na linha 0 é igual ao código que o usuário digitou para mim, tá? O usuário, ele digita, a informação que ele digita para mim, eu coloco numa variávelzinha separada. Eu pergunto para ele, olha, qual é o voo que você quer? Aí ele fala assim, ó, eu quero ir para o voo HJ642. Isto aqui é uma variávelzinha temporária, tá? Não é essa matriz aqui. Tá numa variávelzinha, num vetorzinho auxiliar. Uma vez que ele guardou isso aqui no vetor auxiliar, eu vou fazer um for para percorrer esta matriz aqui de código, vou percorrer toda ela, tá? E eu vou perguntar se o código que eu encontro na linha 0 é igual ao código que o usuário digitou para mim. Se for igual, eu guardo esse número aqui da coluna. Esse número identificador aqui da linha. Então, por exemplo, no primeiro caso não é igual. Então, eu vou para a segunda linha. Eu venho aqui e pergunto, olha, o código que está na linha 1 da matriz, ou seja, nesse meu exemplo, né, RBG67, é igual ao código que o usuário digitou? Não é. Então, eu vou para a próxima linha, que é a linha 2. O código que está nessa linha 2 é igual ao código que o usuário digitou? Não é. Vou para a próxima. O código que está aqui é igual ao código que o usuário digitou? É. Perfeito. Achei o código? Achou. Guarda em uma outra variávelzinha auxiliar este número da linha aqui, ó. Esse número 3, ele é importantíssimo, porque tudo que eu for fazer com relação a esse voo vai acontecer a partir da linha 3. Então, a primeira coisa, eu procuro nessa minha matriz aqui de identificadores em que linha está o voo que o usuário quer. Então, esse código aqui vai servir no início.
procurei ele, achei ele, guarda o número da linha onde ele estava. Como que é isso, guardar? Coloca esse índice aqui, ó, esse izinho, você não está dentro de um for? If esse código é igual a esse código, variável auxiliar recebe o i, porque você está dentro de um for controlado pelo i. Tá? Perfeito. Perfeito, né? Bom, deixa eu apagar aqui meus risquinhos. Uma vez tendo este código guardadinho, então eu sei que o voo que me interessa, neste nosso exemplo, está na linha 3. Perfeito. Se ele está na linha 3, se eu precisar saber qual é a cidade de origem dele, eu vou lá na linha 3. E, ó, ele sai da cidade do Rio de Janeiro. Se eu precisar saber onde ele chega, eu vou lá na cidade de destino e falo, olha, ele chega na cidade de Cuiabá. Então, todas as informações deste voo eu encontro na linha 3, que eu obtive lá no comecinho. Aí, por fim, o usuário quer fazer uma reserva. Perfeito. Agora, vejam, são 6 voos, certo? 6 voos. Cada voo tem fileiras e poltronas dentro dessas fileiras. Então, eu posso imaginar que cada voo é uma matriz de assentos, onde as linhas identificam as fileiras, são 46 fileiras, e as colunas identificam as poltronas em cada fileira. Então, cada fileira tem 6 poltronas, 3 à esquerda do corredor, 3 à direita do corredor. Tá? Se quiserem fazer como o Rogério fez, ele está até controlando o divisorzinho do corredor, tudo bem. Não estou pedindo isso. Eu preciso de pelo menos 6 lugarzinhos só. Tá? Todos esses lugares começam disponíveis. A partir do momento que o usuário realiza uma reserva, aquela poltrona ganha um valor X. Então, eu preciso que cada voo esteja associado a uma matriz de 46 fileiras e 6 poltronas em cada fileira. Tá certo? Vocês conseguem visualizar isso? Que cada voo é uma matriz assim? Você entra, né? Entrei no avião. Acontece com o ônibus também, né? Entrei no ônibus. Imagina, você está lá na frente. Você olha para frente. O que você vê? Você vê uma sucessão de fileiras de poltrona, né? E se você fixar o seu olhar em uma fileira em particular, você vê as poltroninhas ali. Não é assim? É assim ou não é? Sim. Isso. Então, a gente pode entender cada voo como sendo uma matriz de 46 linhas por 6 colunas? Muito bem. Se eu posso entender isto, e se eu tenho 6 voos, eu posso entender, então, que eu precisaria de 6 matrizes para controlar as poltronas de cada um desses voos, não é? Por conta disso, a minha sugestão é que a gente acabe caindo numa estrutura, assim, tridimensional. Como assim tridimensional? Vou tentar fazer o mesmo desenho que eu fiz na explicação. Observem a tampa aqui dessa minha estrutura aqui. Ó. Vamos olhar só para essa partezinha aqui. A minha coordenação motora não é muito boa, mas imaginem olhar só para essa parte aqui que eu circulei, tá? O que essa parte tem? Olhem nessa sequência aqui, ó, da esquerda para a direita. Vocês estão vendo que eu tenho 46 fileiras. 46 fileiras. E cada fileira tem 6 poltronas. Então, isso aqui é uma estrutura de matriz, né? Composta de 46 linhas por 6 colunas. Ok? Se eu tenho 6 voos, ou 12 voos, como eu pensei aqui, né? Se eu tenho 6 voos, eu preciso de 6 estruturas dessa. E se eu coloco uma estrutura em cima da outra, acaba virando um cubo, como esse aqui. Então, cada uma das linhas aqui, ó, me identifica um determinado voo. Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente estava comentando, né? Cujo código a gente encontrou na linha 3,
Onde eu vou fazer a reserva de assentos daquele voo? A partir da linha 3. Então, aqui eu falo, olha, este é o voo 3. Beleza. Em qual poltrona você quer, em qual fileira você quer reservar? Ah, eu quero reservar aqui na fileira 45. Beleza, a última fileira. Em qual poltrona você quer? Ah, eu quero na terceira poltrona. Aí você vem aqui, ó, e marca o X. Ai, não consegui. Tá certo? Então, a linha identifica para mim o voo. Perfeito. É como se eu tivesse arrancado essas camadas aqui de cima, sabe? Eu arranquei a linha 0, arranquei a tampa, arranquei o que estava embaixo dela, arranquei a linha 2, cheguei aqui na linha 3. O que eu tenho aqui na linha 3? Aqui na linha 3 eu tenho uma estrutura de 45 linhas por 6 colunas. Ah, bom, em qual fileira você quer? Quero na última fileira. Em qual coluna você quer? Quero na terceira coluna. Passo aqui. Marco essa poltrona. Ah, eu quero ir no voo da linha 3, na 10ª fileira, que é essa daqui, na poltrona 2. Então, eu vou ter que entrar aqui, né? E mais ou menos nessa altura aqui, né? Eu vou marcar, eu não consigo ver, porque é uma estrutura tridimensional, né? As coisas, meu olho não consegue ver todas as células, né? Mas eu sei que aqui no miolinho, em algum lugar, eu vou reservar a minha poltrona, porque ela tá lá. Se eu conseguisse arrancar as camadas de cima, eu veria a minha poltrona com o número X preenchido. Tá? Então, a ideia da estrutura tridimensional é para que vocês tenham uma variável apenas. Se vocês não se sentirem confortáveis com isso, dá para fazer 6 matrizes. Matriz 1, matriz 2, matriz 3, matriz 4, matriz 5, 6 matrizes, com 46 linhas e 6 colunas em cada uma delas. Só que aí o programa vai ficando mais comprido, né? Foi isso. Ah, e como é que eu faço, então, para trabalhar com uma estrutura desse tipo? Para cada dimensão, você pode fazer um for. No nosso caso, a gente não precisa de 3 for. Por quê? Porque vocês terão passado, a gente já não passou por esse processo aqui, ó, de descobrir em qual linha está o voo que me interessa? Se você passou por esse procedimento, na hora de fazer a reserva, você sabe que você tem que ir nesta linha 3 aqui. A linha você já sabe. A única coisa que você não sabe é qual é a coluna que te interessa e qual é a profundidade, né, que efetivamente te diz qual é a poltrona que você quer. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Então, essa primeira dimensão aqui, ó, essa primeira dimensão é a linha ocupada pelo voo. Então, por isso que eu estou dizendo, o voo ele ocupa sempre a mesma linha. Quer seja para eu achar o identificador, quer seja para eu achar a origem, quer seja para eu achar o destino. E também para eu fazer as reservas. Tudo parte da mesma linha. Achei a linha, aí sim eu faço 2 for para percorrer as colunas e para percorrer a profundidade dela e achar a poltrona que eu quero. Tá? Vamos parar aqui? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa neste sentido. Entenderam? 4 dimensões seria... eu tentando imaginar como seriam as 4 dimensões, seria então um cubo feito de cubos. Não seria mais ou menos assim? A quarta dimensão a gente tem dificuldade de visualizar, né? Sim, mas praticamente seria isso. Seria vários cubos, tecnicamente, porque seriam feitos de 3 dimensões cada. Então, com 3 dimensões você consegue ver, né? Linha, coluna, profundidade. A quarta dimensão é como se aqui dentro de cada uma dessas... Deixa eu pegar aqui meu... de novo, fiz o que eu não devia. Peraí. Deixa eu pegar minha anotação. É como se dentro desta caixinha, de uma caixinha dessa aqui, tivesse um vetor. Entendeu? Você abre aqui. O que eu tenho aqui dentro? Aqui dentro eu tenho mais divisões. 1, 2, 3, entendeu? Aí o que acontece? Você precisa saber qual é a linha. Na linha, você precisa saber qual é a coluna. Aí você precisa saber qual é a profundidade. E aí você precisa saber qual é o compartimento aqui dentro que te interessa. Aí você tem 4 dimensões. De novo, é aquela história da bonequinha russa, né?
Você vai abrindo, você vai ter sempre divisõezinhas lá dentro. E assim vai. Parece muito bom para otimizar o código. Sim, você criar. sim. Se você não se perde nos seus índices, fica muito bom. Sim. Eu estou pensando aqui já em como utilizar. Muito bem. Então, vamos voltar aqui no código. Luiz, ficou mais claro? Ou ficamos na Mais mesma? ou menos, professora. Só volta no código ali que a senhora colocou Vamos antes. voltar no código aqui. No Aqui. caso ali, aí então a matriz ali tem 3 e 10, né? Matriz 1. Isso. Teria que colocar mais uma coluna, então? Exatamente. Vamos criar aqui uma terceira matriz. Mat 3. 3 dimensões. A primeira dimensão está associada à quantidade de aviões que você tem. 3. A segunda dimensão está associada à quantidade de fileiras que cada avião possui. São 46. E a terceira dimensão está associada à quantidade de poltronas que cada fileira tem. 6. Tá certo? Então, ó. 3 aviões. Você parte do grande e vai especializando. Primeiro, se você olha só para a matriz, só para a mat 3, você vê aquele cubo. Se você olha para a matriz fixando o olhar em uma determinada linha, você vê toda aquela superfície, sabe? Aquela parte que eu circulei no início? Então, você vê ali um voo. Se você olha para a segunda dimensão, você vê o voo e uma determinada fileira daquele voo. E se você olha para a terceira dimensão, aí você vê o voo, dentro dele uma fileira e na fileira uma poltrona em particular, tá? Vamos fazer aqui, só para tentar ilustrar mais, o procedimento que a gente precisa fazer no início de tudo para fazer com que as poltronas fiquem todas livres. Então, eu vou usar até a nomenclatura do Rogério, que eu achei mais simples, que ele começa com as poltronas todas dele marcando L, de livre. Então, como que a gente faz? Eu tenho que andar nesse meu cubo inteirinho e em todas as posições eu tenho que escrever a letra L, porque eu não sei o que tem dentro dessa matriz. Então, como é que eu faço? Eu vou criar aqui, ó, a variável I, a variável J e a variável K. 3 inteiros, porque eu vou fazer 3 for simultâneos, já que eu quero andar em todas as posições da minha matriz, tá? Então, vou lá. O meu I começa em 0. O meu I é menor ou igual a 2, porque eu estou andando nas linhas primeiro, né? E o meu I mais mais. Aqui dentro, eu faço outro for, porque eu tenho que andar as fileiras. Então, o meu J começa em 0. O meu J é menor ou igual a 45, né? O meu J aumenta de 1 em 1. Tudo bem? Aí, dentro das fileiras, eu tenho 6 poltronas. Então, eu vou fazer um outro for, controlado pelo K, que também começa em 0. Esse meu K, eu vou aceitar valores menores ou iguais a 5 para ele. E o meu K aumenta de 1 em 1. Aí, o que eu faço? Aqui dentro, se eu pegar a minha matriz 3, na posição I, J, K, recebe L. Então, ela foi iniciada. Ou seja, vocês conseguem perceber, ó, esse for aqui vai ser executado 2 vezes. Ou seja, ele vai andar em 2 linhas. Só que o meu I, ele vai parar no 0, na linha 0, e vai entrar nesse for. Esse for aqui vai fazer com que o J ande as 45 colunas. Então, o meu I fica estacionado no 0 e o meu J vai começar. O meu J fica estacionado no 0 também. E aí, o meu K vai andar em todas as posições. Depois que o K tiver andado em todas as poltronas, ele fala para o J, avança para a próxima coluna. E assim eu vou percorrendo todas as posiçõezinhas da minha matriz tridimensional, colocando lá dentro o L. Entendeu? Então, se eu... Não, tô analisando, professor. Calma aí. Isso. Então, esses 3 for aqui, eles são úteis quando... Deixa eu parar aqui o compartilhamento para voltar lá para o desenho. Quando
É como se eu quisesse entrar em cada uma dessas caixinhas aqui, ó, em todas elas, tá? Até as que estão escondidinhas aqui que eu não vejo, em todas elas eu quero pintar todas com L. Então, o meu I, ele vai andar em todas as linhas, todas elas. Para cada uma das linhas, ele vai andar todas as colunas. Então, o I anda nas linhas. O J anda nas colunas. E o K anda na profundidade. Então, com isso, eu consigo entrar em todas essas caixinhas aqui e escrever L nelas. Isso é importante, porque no início, né, antes de eu começar a fazer as reservas, todas as posições de todos os meus aviões estão livres. A partir do momento que eu quiser fazer uma reserva, na reserva eu não preciso fazer os 3 for, porque na reserva eu já vou saber qual é o voo que me interessa. Se o usuário falar que ele quer uma reserva naquele voo que está na linha 5, para que eu vou andar na linha 4? Na linha 4 não tem nada que me interessa. Não adianta o cara falar, eu quero ir naquele voo que está na linha 5 e eu faço a reserva para ele na linha 2. Faz sentido? Não faz. Então, na hora de fazer a reserva, eu já sei em qual linha está o voo que me interessa. Aí eu só preciso perguntar qual é a fileira, que é a coluna, e qual é a poltrona, que é a profundidade. Daí eu vou lá e marco. Então, por exemplo, não sei se eu estou falando grego ou japonês. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, Grego eu ainda entendo um pouco. Grego, entende? Ixi, então tá bom. Ó, deixa eu só parar aqui. Professora, uma dúvida. Pois não. Ali em cima, a senhora falou que ele vai procurar na linha, tipo, na linha 3, né? Uhum. Como é que faz? Porque a matriz 1 e a matriz 2, elas são bidimensionais, né? Uhum. E a matriz 3, ela é tridimensional. Tridimensional. Tá. Como é que, tipo assim, eu cadastrei na matriz 1 o voo. Como é que eu faço para a matriz 3 saber que é o voo? Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar aqui, eu vou criar aqui um vetorzinho, que eu vou chamar de num_aux, tá? E vou dizer que ele tem 10. Lembra que eu falei que o usuário, eu pergunto para ele qual é o voo que interessa, e ele digita, ele responde para mim e eu guardo isso numa variávelzinha auxiliar? Essa minha variávelzinha auxiliar é essa tal de num_aux aqui, tá? Então, eu vou perguntar para o usuário. Depois, eu vou ter que andar nessa matriz, perguntando em qual linha tem alguém com este número. Vou ter que comparar. E agora piorou ainda mais, né, Luiz? Porque aqui eu tenho tridimensional, aqui eu tenho bidimensional e aqui eu tenho um vetor. Santo Deus, como é que faz isso? Vamos perguntar aqui, ó. Vou fazer aqui. Lá embaixo eu vou deixar aquele resto. Eu vou colocar assim, ó. Mandar uma mensagem. Estou quase fazendo o trabalho de vocês, hein? Pergunto para o usuário qual é o voo que ele quer. Aí o usuário vai responder isso para mim, certo? O que ele responder, eu vou guardar na variável num_aux. Lembra que eu falei, olha, quando você estiver usando o gets, o que você coloca aqui dentro tem que ser uma variável que consiga guardar várias letras ao mesmo tempo. Ou é um vetor de char, cadê? Perdi. Então eu posso usar gets para ele guardar os destinos, por exemplo, Campo Grande para São Paulo. Tá. Sim, é como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Aqui gets, né? Ou você coloca a linha de uma matriz, ou você coloca o nome do vetor. O importante é que essa variável aqui consegue guardar várias letras ao mesmo tempo. Entendeu? Ok. Aí, o que acontece? Lembra que eu falei, olha, depois que você pegou esse código, guardou numa variávelzinha temporária, você tem que procurar por ele lá dentro daquela matriz de identificador. Até porque você tem que dizer se o voo existe, se o voo está lotado, né? Então, você tem que fazer algumas coisas. Como é que você procura alguma coisa dentro de uma matriz?
É como se você estivesse procurando a sua meia preferida. Você sabe que está dentro de uma gaveta. Você tem 5 gavetas. Você não tem que abrir as 5 gavetas e olhar, certo? É a mesma coisa aqui. Eu posso fazer um for, tá? Que vai de 1 menor ou igual a 2, porque eu tenho só 3 linhas, né? E aqui dentro, eu tenho que perguntar se o que está na minha matriz 1, na posição I, ó, vou fazer do jeito errado, tá? Eu tenho que perguntar se o que está lá, se aquela palavra que está na linha 1 é igual a esse número auxiliar que o usuário acabou de dizer para mim, né? É como se eu quisesse saber, olha, o código que ele pediu é XYZ12. Aí eu vou olhar em cada linha da minha matriz para ver se esse código está lá. Como que eu faço verificação? É sempre com um if. O problema é que quando eu estou comparando string, né, ele tem que comparar todas as letras. E esse sinal de igual a igual aqui não funciona para isso. Então, existe aquela função de comparação, strcmp. O que ela faz? Ela olha esta primeira string, ou seja, ela olha esse conjunto de letras e compara se todas as letrinhas são iguais a esse outro conjunto de letras. Se for tudo igual, ela dá para mim como resposta um valor igual a 0. Então, isso aqui é uma função própria de string, tá? Então, para a gente poder usar esse strcmp, a gente vem aqui e coloca um include. O que ele está fazendo? Ele está comparando... Entendeu? Então, ele está comparando se o número que o usuário informou no ato da reserva está lá dentro da minha matriz de códigos. Se estiver, lembra que eu falei? Se estiver, você tem que memorizar a linha onde você encontrou. Então, se isso acontecer, você faz assim, ó, sei lá, linha aux, recebe o i. O i aqui, ó, tá indicando a linha, não é? Você guarda esse i. A partir daí, quando você for fazer reserva, se você quiser fazer assim, ó, a minha matriz, né, minha mat3. Ó, mat3 na linha aux, na fileira escolhida pelo usuário, na poltrona escolhida pelo usuário, recebe X. Isso aqui é uma reserva. Obviamente, você vai pedir para ele qual é essa fileira e vai ler, né, com scanf, e você vai perguntar para ele qual é a poltrona e vai ler com ele também. Mas você já sabe a linha que se refere ao voo, porque você procurou por ela antes, entendeu? Mais ou menos, professora. Mais ou menos. Vamos às dúvidas. Ô, professora, Pois não. a diferença de string para gets é porque quando eu uso string é quando, tipo, é algo mais especificado e já gets é, tipo, mais quando eu coloco um total de posições. Não. Tá, então o que é? Vamos lá. Tá. Você usa gets, aqui, por exemplo, gets. Quando você quer ler um nome, uma palavra, entendeu? Alguma coisa que tenha mais do que uma letra. Você poderia usar aqui, do mesmo jeito que a gente fez há um tempo atrás, o scanf, percentual, scanf, mat1 na posição i, tá? Podia fazer também, o scanf também consegue receber mais de uma letra. O problema é que o scanf consegue ler até o primeiro espaço. Então, por exemplo, se for um nome composto, tipo São Paulo, não tem um espaço em branco entre São e Paulo? Sim, sim. Se eu digitar São Paulo, o scanf consegue guardar só a primeira palavra. Ele vai até o primeiro espaço, o resto ele perde. Então, o comando gets ou fget, tem várias variações, tá? Mas o comando gets, ele consegue receber um conjunto de letras, inclusive espaço. Então, ele consegue guardar nomes compostos, tá? Então, scanf é para ler letras, mas uma palavra simples.
E o gets consegue ler uma palavra simples ou um nome composto. Ele serve para receber várias cadeias de caractere, tá? Várias letrinhas. Okay? Então, tipo, é que eu não falei ao certo, era mais sobre essa questão mesmo. Eu usei a palavra posição e não seria isso. Seria que, no caso, ele consegue receber mais de uma informação. Mais de uma letrinha, exatamente. E aí ele distribui Entendi. essas letrinhas todas dentro de um vetor ou dentro da linha de uma matriz, tá? Bom, o que a gente precisa entender é que uma variável char, então, né, como essas que a gente criou aqui, tá vendo? Uma matriz ou um vetor de char, ela é, na verdade, ela é um conjunto de letras. Então, tudo que a gente vai fazer com elas está envolvendo esse conjunto de letrinhas. Então, se eu quero comparar se um nome é igual ao outro, o que tem que acontecer? Ele vai comparar a primeira letra dos dois nomes, a segunda letra dos dois nomes, a terceira letra dos dois nomes, né? Ele vai comparando todas as letrinhas para chegar à conclusão se os dois nomes são iguais ou não. Então, é um procedimento um pouco mais complicado do que simplesmente comparar dois valores numéricos, né? 30 é igual a 50, ele só teria que fazer uma olhada. Quando eu estou comparando nomes, eu tenho que ir olhando letrinha por letrinha. Isso é um procedimento mais complicado. Por conta disso, quando eu tenho que fazer uma comparação, não adianta eu fazer isso aqui, conforme eu fiz agora há pouco. Mate 1 na linha I, igual ao que está lá num outro lugar. Não adianta eu fazer uma comparação assim, tá? Porque isso aqui não faz com que o meu programa vá andando letrinha por letrinha de cada um dos nomes, comparando elas entre si. Isso aqui não funciona. Esse tipo de comparação com igual funciona só para valores numéricos ou para uma letra, tá? Fosse um charzinho simples. Então, quando eu quero comparar duas cadeias de caracteres, né? Dois nomes ou duas frases, a gente usa esta função aqui, ó, strcmp. É como se dentro dela eu fizesse um for e esse for vai comparando todas as letras, tá? E aí, se as duas cadeias de caracteres forem iguais, a resposta é zero. Então, eu mando, compara aí. Se a resposta for zero, é porque elas são iguais. Ou seja, eu achei o que eu queria. Aí, se eu achei o que eu queria, eu guardo a linha onde eu encontrei aquele código. Porque esta linha aqui vai ser a referência para mim para tudo que eu tiver que fazer pela frente, entendeu? Essa linha diz onde eu tenho que guardar as informações daquele voo em particular. É sempre na mesma linha. E a partir daí, eu uso essa linha para poder fazer a reserva. Então, ó, você pode usar qualquer fileira, você pode usar qualquer poltrona, desde que seja no avião que está nessa linha, porque é ele que você pediu. Não adianta usar. Você tem 6 linhas, mas você só pode usar essa, porque o usuário pediu este voo. Não adianta reservar num voo que ele não pediu. Não é? Professor, uma coisa que eu tinha lido, eu não sei o quão verdade é isso, mas eu fiz só para garantir que gets e scanf geralmente não casam muito bem quando você usa eles em certa combinação para uma variável. Eu normalmente ou eu uso gets ou eu uso scanf. Eu nunca misturo, mas aqui eu precisei colocar os dois para mostrá-los, né? Eu gosto mais do gets e os seus derivados do que o scanf para fazer leitura, porque esse aqui só me dá uma palavra e eu não faço muita coisa com uma palavra, né? Então, aí a gente vai fazer experiências para ver o que acontece. E obrigado, professor, por ter explicado novamente. Mas você entendeu, Verônica? Entendi agora. E aí, o que acontece? Essas funções que eu comentei agora há pouco, cadê? Perdi meu strcmp. Aqui, ó. Essas funções aqui, ó. strcmp, strlen, que a gente viu na semana passada, strupr, são todos, a gente chama de funções, né? Que foram criadas especificamente para eu trabalhar com um conjunto de letras. Tá? E todas essas funções estão na biblioteca string. Então, para eu poder usá-la, eu tenho que vir aqui e fazer um include da biblioteca string, tá? Não esquece disso. Ele vai te lembrar, o compilador vai lembrar quando você esquecer. Tá? Luiz, já morreu?
Não, professor, estou aqui. E Quase. aí? Entendeu essa parada aqui de ter que guardar a linha? Sim, até aí, mais ou menos. Agora, o duro é colocar no programa. Aí eu me Mas perco não, tudo. você já tem o comecinho aqui, ó. Pergunta o voo, Já tá meio caminho andado. esse fora aqui vai andar toda a sua matriz. Você vai ver se o que está lá dentro da matriz é igual ao número do voo. O cara chegou no guichê, né? E falou, ó, eu quero voo 30, né? 30A. Então, você vai olhar lá dentro da tua matriz, em todas as linhas, para ver se em alguma delas tem o valor 30A. Isso aqui você vai colocar no teu programa. Quando forem iguais, a resposta vai ser 0. Aí você tem que falar, mas então tá em qual linha que tá? Aí você guarda a linha. Isso aqui você vai usar no esse código e você vai copiar e colar lá. Até aí. Aí, obviamente, que aqui eu fiz de uma maneira muito genérica, né? Antes de você vai ter que perguntar, né? Ó, já tô colocando mais coisa aí, hein? Qual a fileira? Vai perguntar a fileira. Aí, sei lá, como agora a minha fileira é um valor inteiro, né? Enfim, vocês vão... Vou ter que declarar depois essa variável, tá? Você perguntou para ele qual é o valor da fileira. Depois você vai perguntar qual a poltrona. Vai ler também. O usuário vai digitar para você qual é a poltrona que ele quer. Você não vai adivinhar nada, porque você não tem poder de adivinhação. Muito bem. Tendo essas informações, ó, você já sabe qual é o voo. Você já sabe qual é a fileira. Você já sabe qual é a poltrona. Vai lá e tasca com X. O único porém aqui, ó, verificar se já não está ocupada, né? Você não pode vender a mesma poltrona 2 vezes. É só verificar se ela já não tem um X, né? Fazer um if aí na história. Daí é só colocar o if, não é? Uhum, exatamente. Ah, tá. Se o que estiver lá já for igual a X, mostra uma mensagem. Poltrona já reservada. Se não, aí você faz isso daqui. Deixa eu criar as duas variáveis aqui, depois eu vou dar esse código para vocês. Fileira, poltrona. E é isso, meus caros. Agora eu vou deixar vocês quebrando um pouquinho a cabeça. O que está aqui embaixo também foi só para exemplificar, tá? Mas vou deixar tudo isso aqui no código, que eu vou depois pôr lá no água para vocês. Certo? Mais alguém? Mais dúvidas? Sei que eu devo ter plantado mais dúvida do que sanado, mas é assim mesmo. É assim mesmo, não tem jeito. Deixa eu parar o compartilhamento. Professor, a senhora iluminou minha cabeça agora. Então tá. Iluminei? É. Oh, que maravilha, fico feliz. Agora entendi 1/10. Tá bom, faltam só 9 décimos. É. É assim. Não, mas tô brincando, professora. Deu para entender bastante já. Como é que é? Assim, Uma longa jornada começa com passo, né? Uma longa caminhada começa com passo. E um passo na direção correta é metade da jornada, não é assim? Eu ouvi isso em algum canto. Bom, professor, tem um tempo aí, Não é a né? frase do Hobbit? Eu sei lá onde é que eu ouvi isso. Mas eu não ouvi. Referências. Eu acho que eu peguei essa referência. Eu acho que é da Ai, Sociedade do Anel, não é não? Primeiro então. filme. Deus me livre, eu acho tão chata essa personagem. Mas eu devo ter ouvido e achei legal. O autor era bom, professor. É, né? E é isso, pessoal. Mais alguma dúvida, Cruel? Professora, por agora não, né? Então Mas tá. daí... Tendo mais dúvidas, na quarta-feira vocês têm atividade de sociedade digital, né? Então a gente não se vê. Mas fora isso, vão mandando dúvidas aí. Se for o caso, a gente faz uma reuniãozinha das 18 às 19. Eu não sei se fica ruim para vocês, então tira dúvidas durante essa semana, tá? Aí hoje é só a gente combinar. E aí eu deixo vocês mais cedo hoje, ó, 20h52. Perfeito, então, professora.
Tudo bem? Mas você Luiz, só, fica mexendo aí, vamos ter ver. certeza que durante a semana a sua orelha vai. Vai, coitadinha de mim. Vai. Aliviar com a professora se alguém tiver uma dúvida. Manda pra mim Salif, primeiro, aí tá depois manda pra professora. Vamos treinando Beleza, aí, então, conversa com o Salif. Salif e vamos trabalhar. Nosso O copiloto. Salaf, eu acho que até o final do semestre ele vai me bloquear no WhatsApp. Deus o livre, hein? Precisar sim, sabe? Ô, beleza. Tô Então brincando, tá cara. bom, gente. É isso aí, Bloqueio vamos não. trabalhando e vamos mexendo. O importante é assim, ninguém aprende sem praticar, né? Então, vamos mexendo. O que o máximo que acontece? O máximo que acontece é travar, aparecer uma mensagem de erro e tal, né? A gente não vai matar ninguém, né? Fazendo testes. Então, vamos trabalhando. Beleza? Beleza, professora. Então, A senhora vai beijos. Até mais, professor. Beijo. Eu vou Até mais, colocar Até mais, essa gravação professora. daqui a pouquinho e vou colocar esse código também lá para vocês, tá? Fechou, então. Boa noite, Tá pessoal. bom, professora. Obrigado. Imagina. Beijos. Até mais. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, José.